Muito boa noite, este é o Jornal. O Presidente da República e o Presidente da RENAMO concordaram hoje assinar o acordo de cessar-fogo em agosto próximo. Filipe Nunes e Ossuf Momad chegaram ainda ao entendimento que o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos homens da RENAMO deve acontecer ainda neste mês de junho. O entendimento entre o Presidente da República, Filipe Nunes, e o Presidente da RENAMO, Ossuf Momad, aconteceu na tarde deste domingo, num encontro realizado entre ambos na cidade de Chimoio, província de Manica. A ideia dos dois dirigentes é garantir que os moçambicanos possam votar num ambiente de paz. Decidimos que, o mais tardar, no início do mês de agosto, a cessação definitiva ou então o acordo de paz definitivo tem que ser celebrado. Gostaríamos que até em agosto pudéssemos ter o acordo de cessar-fogo, para dizer que foi um encontro muito importante para o país e para o mundo. Basta existir a vontade das duas partes, vamos realizar as eleições sem que tenhamos as forças da RENAMO nas matas. Ambos chegaram ainda ao entendimento que o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos homens da RENAMO deve acontecer ainda neste mês de junho. Durante o mês de junho vamos começar com o processo de desarmamento e também o processo de reintegração. Naturalmente há aspectos jurídicos que têm que nortear isso. Por exemplo, uma das questões que temos que ver é a questão da amnistia. A lei da amnistia tem que ser criada, precisamente as pessoas quando se desarrumam têm que ficar certos de que eles não vão ser perseguidos ali a colar, e aliás não é vontade dos moçambicanos estar a colocar no aspecto, no âmbito da reconciliação. Nunes disse ainda que o governo e a RENAMO devem mobilizar financiamento do oneroso processo de paz. Nós estamos numa situação agora em que saímos de umas crises, ontem ainda estamos à procura, então iremos trabalhar no sentido de as duas partes trabalharmos para podermos mobilizar recursos que possam permitir a reinserção dos nossos compatriotas nas atividades, no modelo que nós queremos conceber, para que ninguém mais se sinta excluído nesse aspecto ou então simplesmente desarmado para depois ficar sem maneira de viver. Há também a ideia de se ver as condições em que o Ossuf Momad viverá após deixar definitivamente as matas da Gorongosa. O presidente da RENAMO, o general da reserva, o Ossuf Momad, não vai ficar em Gorongosa no mato toda a vida, tem que sair, mas quando sair, como que fica, como que vive, e qual é o tratamento que tem que ter para poder fazer o trabalho político como queira assim fazer. Filipe Nunes e Ossuf Momad deverão encontrar-se antes de agosto para fazer o monitoramento das questões acordadas entre o governo e a RENAMO. 1 de junho negro na cidade de Maputo. 5 pessoas, entre crianças e adultas, morreram num evento alusivo ao Dia da Criança, organizado pela Lisa Só Festas, no Aquapark. Estas imagens amadoras mostram a enchente e agitação que se viveu no Aquapark, na cidade de Maputo, durante as celebrações do Dia da Criança, organizadas pela Lisa Só Festas. Tudo indica que, à hora do término do evento, a agitação agudizou-se num dos portões e foi aqui onde a tragédia ocorreu. 5 pessoas morreram no local. Uma médica do HCM aventa a possibilidade de as vítimas terem morrido por asfixia. Realmente nós recebemos 5 indivíduos vindo do Aquapark, dos quais a entrada já estavam sem vida. Vinham transportados pelo carro da polícia, 3 deles, e 2 pelo carro pessoal. Eram 4 mulheres, das quais 2 crianças e um homem. Quais são as idades dessas? Bem, as idades foram estimadas porque das 5 pessoas apenas uma foi identificada, uma idosa de 73 anos. A menor foi estimado a 5 anos.
E quais é que são as possíveis, quais é que teriam sido as possíveis causas dessas mortes? Bem, pelos sinais que apresentavam, primeiro é importante referir que não tinham nenhuma lesão característica, né? Mas tinham alguns sinais de asfixia. Apresentavam-se com cianose nas extremidades. O que realmente terá acontecido a gente não pode estimar agora. Mas o que está claro é que tinham sinais de asfixia. Em termos de feridos, não vieram pessoas feridas? Não, feridos não. Mas houve um indivíduo que teve traumatismo da coluna, né? Foi observado no serviço de ortopedia e traumatologia e teve alta. Também vindo desse festival? Sim, do Aquapark. O Hospital Central de Maputo registrou um movimento desusado na noite deste sábado. Eram pessoas com familiares desaparecidos, desesperados por obter alguma informação. O comandante-geral da PRM também fez-se ao local para se inteirar do sucedido. Das 5 vítimas mortais que deram entrada no Hospital Central de Maputo, uma ainda não havia sido reconhecida. Os familiares foram hoje ao local para identificar o corpo. Acompanharam nas redes sociais, ouviram de pessoas próximas e da comunicação social que houve tragédia nas celebrações de 1 de junho na cidade de Maputo. Esta família procurava pelo paradeiro do seu parente que se despediu no sábado dizendo que ia trabalhar e não voltou mais para casa. Sim. É mais uma vítima identificada daquilo que seria a festa da criança e transformou-se em tragédia. Hoje, a família está inconsolável e chora a morte de Guimarães Choga. Não sei o que aconteceu. Meu pai saiu de casa dizer que ia para o serviço. Não chegou no serviço. Lhe tentamos ligar para ele, o telefone não chamava até hoje. Fomos todos ao hospital até chegar aqui. Morreu, não sabemos o que aconteceu. A cunhada que ligou para mim, o número do teu irmão não está a chamar, até essas horas ainda não voltou. Como? Estamos assim. Então ligamos entre nós, é quando viemos descobrir o corpo aqui. Ainda na manhã deste domingo, membros do governo da cidade de Maputo e Conselho Autárquico estiveram no local. Foi precisamente a princípio da noite deste sábado, 1 de junho, quando cerca de 8.000 pessoas, estes dados são da organização, que estiveram a celebrar aqui o 1 de junho neste recinto de evento. Quando iam saindo pelo portão principal, esta multidão foi-se acotovelando, empurrando-se. Segundo a informação policial, houve quedas ali à saída. Estas pessoas, algumas caíram e foram pisadas por outras ainda caíram na vala de drenagem que passa aqui bem de frente à Avenida Major General Cado Mondlane, vulgarmente conhecida por Dona Liz. Sebastião Gomani, Amândio Borges, STV. Pessoas que estiveram no festival contam que apenas um dos 4 portões do Aquapark é que estava aberto para a saída dos milhares de pessoas. Esta adolescente esteve este sábado a acompanhar o espetáculo alusivo ao Dia da Criança. Presenciou a confusão após o evento e conta o que viu. A entrada estava muito cheia, né? Eram 2 portões, mas um deles saíam somente os carros. O outro era para as pessoas. E quando estávamos a sair estava muito cheio, não dava para sair porque nem na própria estrada, da parte exterior, nesse caso do Aquapark, não dava para parar, não tinha espaço, estava muito cheio, tanto fora como dentro. E então, lembro que há uma vez que nos empurraram para poder voltar para trás e os outros que estavam atrás empurravam também para sair. Mas se calhar o que tenha feito, né, ou condicionado daquilo foram as valas, porque as pessoas tinham medo de cair nas valas. Se lembro que há uma moça que acabou caindo na vala, quebrou o pé, porque vi ela ali a chorar com as amigas. Até ao fim da tarde deste domingo, ainda haviam pessoas que, acompanhadas por agentes da polícia, procuravam por parentes perdidos.
A polícia diz que as investigações preliminares da tragédia apontam a superlotação do local do evento como provável causa da tragédia. A PRM diz que estavam 20 mil pessoas no Aquapark, enquanto a organização fala de 8 mil pessoas. O incidente do Aquapark, consubstanciado a queda de pessoas no portão de saída e na vala de drenagem que fica junto à estrada, onde algumas pessoas caíram por cima de outras, resultou em desmaios e ferimento de 9 indivíduos que prontamente foram socorridos ao Hospital Central de Maputo. Infelizmente, 5 das vítimas acabaram perdendo a vida, das quais 4 do sexo feminino e 1 masculino, sendo 3 adultos de aproximadamente 75, 60 e 45 anos de idade e 2 menores de 7 e 12 anos de idade. Dos feridos, 1 ficou internado e 3 que haviam desmaiado foram reanimados pelas equipas de socorro. E pelo sucedido, o comando da PRM Cidade de Maputo endereça às famílias enlutadas as mais sentidas condolências e deseja rápidas melhoras para os feridos, reiterando o compromisso de dar a devida celeridade nas investigações em curso, de forma a esclarecer o caso. Bom, segundo informações preliminares que dispomos, indicam que o evento estava-se previsto no evento para receber cerca de 15 mil pessoas. No entanto, havendo essa hipótese de ter se excedido este número, tendo recebido um total de 20 mil pessoas, que é um número que extravasa o que já foi previsto e extravasa também a capacidade do recinto em receber estas pessoas. Mas trabalhos decorrem, de facto, no sentido de apurar as reais causas deste fatídico incidente e, de facto, chamarmos aqui as responsabilidades. Dados indicam que existiam 2 portões de acesso, de evacuação destas pessoas, mas neste processo de evacuação das pessoas, umas foram, portanto, subindo em cima das outras foram caindo, tombando na vala de drenagem que está junto aos portões, no recinto do Aquapark. E este incidente, de facto, resultou neste sinistro, que foram pessoas que foram desmaiando, algumas contraindo ferimentos e outras, de facto, perderam a vida neste fatídico incidente. Haverá pessoas que terão morrido no local? Bom, do transporte, da evacuação que se fez a partir das viaturas da polícia, as pessoas ainda davam indicação de vida. Neste trajeto, provavelmente tenham perdido a vida, mas no processo de evacuação, a indicação é que as pessoas estavam desmaiadas, mas ao se fazer ao hospital foram dadas como óbito. No processo de socorro, as pessoas tinham... Entretanto, há divergências no tocante ao número de pessoas que estiveram no Aquapark. Se por um lado a polícia fala de 20 mil participantes, a organização do evento fala de 8 mil pessoas no Aquapark. Não sabemos explicar o que é que aconteceu, porque aquela que é a organização não estava presente no momento e há muita especulação. Deixamos que esta informação seja dada por aquela que é a instituição competente para o efeito. Está a ser feita a investigação necessária por parte da polícia e nos termos dos autos esta informação efetivamente irá chegar. Nós não nos vamos antecipar, nem nos vamos pronunciar sobre aquilo que as redes sociais têm dito, porque definitivamente, como devem imaginar, alguma rede social diz que houve afogamento e alguma outra informação oficial dos hospitais diz que houve uma situação de asfixia e há também uma outra informação em que houve atropelamento. Então nós não trabalhamos nem com redes sociais, nem com eventual informação que quer desinformar. Nós queremos trabalhar com a investigação da PIC para nós definitivamente nos posicionarmos. Lamentamos, damos as nossas condolências às famílias enlutadas e vamos nos responsabilizar naquilo que for nossa parte, caso seja necessário, cientes de que tudo fizemos, pedimos todas as autorizações, desde o Conselho Municipal até as autoridades da área, não é? O Ministério referente, esteve aqui a polícia, estiveram aqui os bombeiros, esteve aqui a ambulância e fizeram efetivamente o seu trabalho. Agora, aquilo que aconteceu depois do evento ter terminado, nós não temos informação e estamos a aguardar um relatório nesse sentido. Doutora Ivete, qual é a capacidade instalada aqui? Dito por outra, quantas pessoas deviam
devem estar aqui e por conta deste evento, quantas pessoas estiveram? Esta é a informação técnica que nós eventualmente não temos na semelhança, mas confirmada por algumas pessoas são 15 mil pessoas e nós tivemos aqui 8 mil pessoas, dentre as quais mais de metade destas 8 mil pessoas, mais de metade eram crianças, sim. E eu perguntava isto, era mais ou menos para vermos o rácio da capacidade instalada e daquilo que foi a demanda. Mas também, ouvindo alguns elementos da polícia, e estava a ouvir o secretário do bairro aqui da Costa do Sol, fazia referência que, pelo número das pessoas que cá estiveram e a hora de saída, o portão parece-lhe, e esta é a informação que ele disse, que abriu-se apenas um portão e do momento de saída houve ali uma azáfama. Eu queria saber da organização, terão tido este cuidado, esta atenção, viram as pessoas a saída, saíram de facto de um portão, de dois, de quantos portões? Como deve imaginar, as pessoas devem sair de todos os portões e a informação que nós temos é que todos os portões estavam abertos. Agora, que se faça uma investigação para aferir efetivamente se foi isso que aconteceu ou não, porque nós não estávamos lá presentes para dizer o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu. E se há necessidade de responsabilizar alguém, eu acho que os autos já estão a avançar, mas de forma muito clara, responsável, que é assim que eu trabalho e as pessoas que trabalham comigo trabalham. Todas as autorizações foram tidas em conta, a polícia esteve presente, as pessoas todas foram socorridas pela ambulância, à exceção de uma. Vamos olhar para outras notícias. O Presidente da República juntou-se na tarde de ontem às crianças da cidade de Chimoio em saudação ao seu dia. Na sua curta intervenção, Filipe News aconselhou as crianças a dedicarem-se à escola e a observarem as medidas de higiene individual e coletiva com vista à sua saúde e bem-estar. Pouco depois de proceder o encerramento da Conferência Internacional de Doadores, que teve lugar na cidade da Beira, o Presidente da República deslocou-se a Chimoio para saudar as crianças deste ponto do país no quadro das celebrações da passagem do dia 1 de junho. Estamos felizes, não estamos? Estamos aqui com o nosso Presidente, Filipe Jacinto. Filipe Nunci, que falava no circuito de manutenção física Repinga, para onde as crianças acorreram a um espetáculo musical, instou a pequenada visivelmente satisfeita pela surpresa do pai da nação a apostar na educação e na observância de valores morais. Estamos a vir da Beira. As crianças de Beira foram nos saudar em vosso nome. Então eu disse, estou aqui perto, ouvi que é uma grande festa em Chimoio, perto de casa onde dorme o presidente, então eu disse, eu vou à festa, estou aqui convosco. Chimoio! Dia Internacional da Criança, criança moçambicana que estuda, criança que respeita os velhos, criança que ajuda em casa, criança que estuda, criança que passa de classe, criança que lava a cara e toma banho, criança que escova os dentes, criança que não falta a escola, Moçambique, oi! E porque tratava-se de dia de festa, Nunci dançou com as crianças ali presentes. Parques e áreas de conservação do país receberam 6 mil animais de diferentes espécies de 2015 a esta parte. A informação foi divulgada pela Administração Nacional das Áreas de Conservação, que perspectiva introduzir mais 3 mil animais ainda este ano. Nós viemos aqui para quê?
para ver animais, para ver plantas, para ver coisas bonitas. Foi assim que começou a visita à Reserva Especial de Maputo. Por um lado, estão crianças de diferentes escolas da cidade e província de Maputo e, por outro, funcionários da Administração Nacional de Áreas de Conservação, ANAC, que fizeram este sábado uma excursão nas extensas áreas habitadas por animais. São 8 anos marcados pela introdução de várias espécies de animais, bem como modernização e reequipamento dessas áreas em todo o país. E o balanço dos 8 anos é tido como positivo. Em 8 anos, as nossas áreas estão melhores do que estavam antes e mais atrativas, mais apetecíveis para o investimento, e nós terminamos há pouco tempo um censo aéreo que deu a indicação de termos cerca de 9.200 elefantes no país. Temos um crescimento na ordem de 7% para Impala e um crescimento também assinalável em termos de população de piva. Os animais em manadas deixavam-se fotografar, mas depois sumiam em debandada para a mata adentro. São zebras, boi-cavalos, impalas e gazelas. Os carros em fila levavam consigo muitos curiosos. O fiscal garante a segurança na área. A consulta ao mapa é para certificar-se da rota. As crianças que cá estiveram, muitas delas pela primeira vez, gostaram da experiência diferente de celebrar o Dia Internacional da Criança na Reserva Especial de Maputo. Sim, foi muito diferente. Gostou? Amei. Vi impalas, zebras, quase elefantes, estávamos prestes a ver e era muito bom. Gostou? Sim. A nova estrada que atravessa a reserva está a impulsionar o turismo. De 2011 a 2014, o país perdeu 48% da população de elefantes. Os ciclones Idai e Kenneth, que assolaram as regiões centro e norte do país, destruíram várias infraestruturas nas áreas de conservação, nomeadamente o Parque de Gorongosa, na província de Sofala, a Reserva Nacional de Chimanimani, em Manica, e o Parque Nacional das Quirimbas. Uma parte grande dos danos que se verificaram tem a ver com as infraestruturas. Infraestruturas, sobretudo, infraestruturas de acesso, as estradas picadas, pontes, drifts, que permitem o acesso do usuário comum e a operação do dia a dia destas áreas foram bastante danificadas e, portanto, estamos neste momento no âmbito do esforço nacional que está a ser feito para mobilizar recursos para a reabilitação. Estamos também a participar desse processo. O jornal sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Receitas fiscais do gás natural já não serão usadas para pagar a dívida de Ematum, assumida como soberana pelo Estado. A informação consta de um comunicado divulgado pelo Ministério da Economia e Finanças. O Governo, através do Ministério da Economia e Finanças, chegou a um acordo com os detentores de títulos da dívida pública moçambicana. O acordo anunciado na sexta-feira substitui na totalidade o acordo anunciado em novembro de 2018. Assim, parte das receitas fiscais do gás natural a ser extraído na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, deixa de servir como um dos meios de pagamento da dívida soberana, que no passado era da empresa Ematum. A reestruturação deixará de incluir a emissão de instrumentos de recuperação de valores associados a recuperações fiscais dos projetos de gás da Área 1 e da Área 4 em Moçambique. As novas obrigações terão termos comerciais diferentes para refletir essa alteração. O comunicado prevê ainda que os obrigacionistas sejam convidados a votar a favor da troca de suas obrigações por novos títulos de dívida representativos de obrigações séniores sem garantia da República de Moçambique.
Os novos títulos serão emitidos tendo em conta os seguintes termos comerciais principais. O Estado deverá pagar a dívida soberana de 900 milhões de dólares a cada dia 15 de março e 15 de setembro de cada ano, a partir de 2020 até 2031. Segundo o acordo, até setembro de 2023, a taxa de juro a ser praticada é de 5%. Após esse período, irá aumentar para 9%. O Ministério da Economia e Finanças e os membros do Grupo Global de Obrigacionistas de Moçambique esperam que a reestruturação seja implementada por meio de uma solicitação de consentimento e troca formal em relação às obrigações, as quais o Ministério pretende lançar o mais breve possível, de modo a que a implementação da reestruturação seja feita, o mais tardar, até 1 de setembro de 2019, ou mais cedo, se for viável. Lê-se no comunicado. Os trabalhos com vista à implementação da reestruturação proposta iniciam de imediato. Prevê-se a intervenção de assessores para se chegar a um acordo sobre a documentação mutuamente aceitável. A vila de Catandica, no distrito de Barue, debate-se com a falta de água potável. A entidade reconhece o problema e diz que vai abrir furos de água para aliviar o sofrimento da população. Falta água em Catandica. Com recipientes à cabeça, percorrendo quilômetros a pé, é o exercício que os munícipes estão sujeitos para encontrarem água. O único sistema de abastecimento está obsoleto. É um problema já antigo e cuja solução não foi encontrada pelos anteriores edis. A população diz que a situação torna-se pior quando chove porque as tubagens de onde se busca a pouca água ficam obstruídas. Quando a chuva cai, os tubos entupem. Ficamos uma metade de uma semana sem água. A água que estamos a ter, mas não é suficiente porque o número de povo, o número de municípios já é maior e o município há muito tempo era aqui na Vila Sol, agora já estendeu. É preciso o governo analisar, trazer a equipa de AFPAC, né? O edil de Catandica, Domingos Caçoada, diz ter na manga um plano para resolver a problemática que deixa 70% da população sob sua alçada sem água. Segundo o nosso plano deste ano 2019, aprovado na Assembleia, pela Assembleia Municipal, vamos canalizar água da fonte de captação para os bairros que nunca chegou lá água canalizada. Estamos a falar concretamente dos bairros Chissano, Sabão e Tongogara. Essa atividade arranca já a próxima semana, já lançamos os concursos. Estamos a recuperar as fontenárias que nós encontramos já variadas, recuperamos já 4 no lugar de 7. Estes dados foram revelados no quadro da passagem dos 55 anos de elevação de Catandica à categoria de vila, efeméride assinalado a 1 de julho. A Vila Autárquica de Milange, na Zambésia, assinalou este sábado 55 anos de elevação à categoria. Neste momento, com o apoio do Governo Central, a autarquia está a investir mais de 210 milhões de meticais para colocar em funcionamento um sistema de fornecimento de água. Com população estimada em cerca de 53 mil habitantes, os níveis de cobertura de água rondam acima de 40% na Vila Autárquica de Milange. Neste momento, está em curso um novo sistema de abastecimento de água no âmbito do projeto Para a Vida, orçado em mais de 204 milhões de meticais. Espera-se que os níveis de cobertura do precioso líquido cheguem até o final deste ano a 70% da população. E o outro desafio que temos é trabalhar no sentido de preservar a montanha. A montanha tem que continuar com as árvores porque é a nossa fonte de água. E, aliás, agora estão em curso as obras de reabilitação e ampliação do sistema de abastecimento de água, que a água que vai ser usada é da montanha. Então a montanha tem que estar com as árvores, portanto, naturais, prontas. O edil também falou daquilo que está a ser feito no setor de estradas, onde mais de 5 milhões estão a ser aplicados. Estamos a reparar todas as estradas, mas temos ainda a informar que todas as estradas da autarquia são transitáveis. Mas mesmo assim estamos a fazer a reparação para todos os bairros. Nós vamos reabilitar cerca de 40 quilômetros, portanto, de uma forma acumulativa, não é? Mas daqui para frente vamos construir
3 pontes, não, em vários rios que nós temos. Estamos a falar do rio Liase, estamos a falar do rio Nhangassale e também vamos iniciar a construção da maternidade do Centro de Saúde de Brandão. Este sábado, Milange assinalou o 53º aniversário de elevação à categoria de vila. Por isso foi depositada coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, na presença de munícipes e banda militar. Vamos olhar o mundo. O Irão avisa os Estados Unidos da América que qualquer confronto no Golfo Pérsico vai resultar em subida de preço do petróleo para $100 por barril. O presidente iraniano diz que só aceita o diálogo se os norte-americanos mostrarem respeito. Aumenta a tensão entre Irão e Estados Unidos. Este domingo, o general das forças militares do Irão lembrou aos Estados Unidos que as tropas norte-americanas recentemente enviadas para o Golfo Pérsico estão ao alcance dos mísseis iranianos e qualquer confronto fará o preço do petróleo aumentar para $100 por barril. Tal situação seria insuportável tanto para os Estados Unidos como para a Europa, Japão e Coreia do Sul. Por sua vez, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que o Irão jamais pode ser obrigado a negociar e qualquer tentativa de diálogo só é possível se os Estados Unidos começarem a mostrar o respeito. As relações diplomáticas entre os dois países entraram em crise desde que Donald Trump rasgou o acordo nuclear de 2015 e reimpôs sanções contra o comércio do petróleo iraniano. 79 pessoas ficaram feridas numa cidade russa na sequência de várias explosões numa fábrica de explosivos. 38 funcionários da fábrica de explosivos e 41 residentes da cidade russa de Dzerzhinsky ficaram feridos este sábado na sequência de várias explosões. As autoridades da cidade, situada a 400 quilômetros de Moscou, revelaram que as explosões foram ouvidas em toda a cidade e provocaram danos em mais de 180 edifícios. Suspeita-se que o diretor da fábrica de explosivos esteja por detrás do acidente, pois as explosões e o incêndio aconteceram um dia depois de ter sido demitido por violar as regras da segurança industrial. O ex-diretor foi culpado também de um incêndio ocorrido em abril que destruiu uma parte da planta. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 28 graus de máxima e 17 de mínima, 25 graus de máxima para Xai-Xai e 16 de mínima. Inhambane, 26 graus de máxima e 21 de mínima. No centro do país, 30 graus de máxima para Tete e 17 de mínima, 23 graus de máxima para Chimoio e 9 de mínima. Beira, 26 graus de máxima e 17 de mínima. Quelimane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 20. No norte do país, 21 graus de máxima para Lixinga e 10 de mínima, 29 graus de máxima em Pemba e 20 de mínima. Nampula, 27 graus de máxima e 18 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura lançar um olhar ao desporto. O jogador brasileiro e avançado do PSG, Neymar, é acusado de violação sexual por uma mulher brasileira. Neymar nega todas as acusações e diz-se pronto para cooperar com a Justiça do Brasil. Mais notícias para o jogador do PSG. Neymar é acusado de ter violado uma mulher brasileira em Paris a 15 de maio. A suposta vítima já submeteu o caso às autoridades brasileiras. De acordo com o EL Sport, a vítima conta que os dois se conheceram no Instagram. A conversa terá evoluído de ter resultado no encontro em Paris, com a passagem paga por Neymar por intermédio de um amigo do jogador. Já às 20 horas de Paris, Neymar terá chegado ao hotel onde a mulher brasileira estava hospedada. Após troca de carícias, a vítima conta que Neymar começou a ficar agressivo, tendo-a obrigado a manter relações sexuais.
Em reação, Neymar diz que tudo não passa de uma armação. A partir de agora vou expor tudo, né, expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, para provar que realmente não aconteceu nada demais. A mulher brasileira em questão, que pediu anonimato, esteve em Paris entre dias 15 e 17 de maio. O Liverpool conquistou na noite de ontem, sábado, a Liga dos Campeões Europeus após vencer o Tottenham por 2-0. Salah e Origi foram os autores dos golos que deram o 6º título europeu aos Reds. Duas forças britânicas em duelo na capital espanhola. Madrid foi palco da final da Liga dos Campeões Europeus em futebol. Frente a frente, o Tottenham, que procurava seu primeiro título, e o Liverpool, que espreitava ao 6º título. Coube aos Reds abrirem o marcador aos 2 minutos com o gol de Mohamed Salah de grande penalidade. Depois de Sissoko tocar na bola com a mão dentro da área. A primeira parte terminou com vantagem do Liverpool no marcador. Na segunda parte, o Tottenham redobrou o esforço à busca do empate, mas sem sucesso. O segundo momento alto da partida ocorreu aos 87 minutos com o segundo golo do Liverpool. Um golo marcado pelo internacional belga Divock Origi, que entrara momentos antes para o lugar de Roberto Firmino. Para o Liverpool, tratou-se da oportunidade de reclamar a coroa europeia que lhe escapava a 4 finais, 2 delas sob o comando do treinador Jürgen Klopp. E a festa prolongou-se pelas ruas de Madrid, com os adeptos do Liverpool a mostrarem a sua melhor forma de festejar o Hexa. Assim, o Liverpool vai disputar o Mundial de Clubes deste ano em representação da Europa. Muito boa noite, tenham uma ótima semana laboral. Até a próxima.